Nós fizemos um círculo completo e voltamos para a pergunta que iniciou toda esta jornada: quem sou eu? Essa foi a pergunta que me levou, passo a passo, da minha identidade cultural ao centro do meu ser. Quem sou eu no meu âmago? O que me faz ser eu na minha essência? O que eu tenho em comum com tudo que existe, com este mundo em que vivo, se é que tenho alguma coisa? Essas não são questões vazias para filosofar. Eu as uso até hoje como um meio prático de acessar a maior potencialidade de quem eu posso ser. É uma maneira de explorar minha cosmologia maior e o seu impacto na minha vida diária. Se quisermos entender quem somos, é importante voltar ao início, voltar a quando fomos criados. A ciência e o Vedanta investigaram profundamente a questão de como o universo foi criado e como ele evolui. Embora usem linguagens diferentes, chegaram a hipóteses surpreendentemente semelhantes. Por enquanto, usaremos o vocabulário científico mais familiar para nós. O que a ciência nos diz é que, 13,7 bilhões de anos atrás, a erupção de energia do Big Bang explodiu, criando o universo como conhecemos. O tempo e o espaço surgiram aí, e então, quando o universo tinha apenas 3 minutos, a explosão esfriou o suficiente para que as primeiras partículas de vida e matéria começassem a se formar. Essas partículas eram conhecidas como átomos, os elementos constitutivos básicos de toda a matéria e da vida. Em grego, átomo significa indivisível, porque se acreditava que os átomos eram as menores unidades da matéria. Hoje sabemos que, se você quebrar um átomo, descobrirá que ele é composto de unidades ainda menores. Um átomo é criado com 3 tipos diferentes de partículas subatômicas que se mantêm unidas por atração magnética. O centro do átomo, o núcleo, é constituído por uma mistura de prótons, partículas com carga elétrica positiva, e nêutrons, partículas sem carga elétrica. Circulando pela periferia do átomo, ligadas ao núcleo por atração eletromagnética, existem partículas carregadas negativamente chamadas elétrons. O que sabemos hoje é que, em todos os átomos, o núcleo tem uma carga positiva e a carga negativa circula em torno dele. A vida continuou a evoluir e, a partir dessas partículas básicas, surgiram organismos cada vez mais complexos. Os átomos formaram grupos chamados moléculas, e das moléculas surgiram organismos unicelulares e organismos multicelulares. A partir daí, as bactérias, as plantas e a vida animal se desenvolveram. Os animais continuaram a evoluir em inteligência, chegando a criaturas como golfinhos, primatas e, finalmente, os humanos. Tanto a ciência quanto as tradições espirituais observaram que a vida está sempre evoluindo. Crescimento e mudança são a natureza de toda a vida. Nos seres humanos, essa evolução continua. Encontramos indivíduos que, em alguns aspectos, são mais evoluídos, alertas e conscientes, como Nikola Tesla, Albert Einstein, Gandhi, Madre Teresa, Nelson Mandela, Dalai Lama ou Siri Siri. Poderíamos dizer que essas almas operam muito além da norma humana. Mas veja, quanto a humanidade mudou desde a Idade da Pedra até a Era Digital. Estamos evoluindo para nos tornarmos o sábio, o mestre, o rishi, o Buda iluminado, o ser autorrealizado. Não precisamos nos preocupar em nos iluminarmos agora mesmo, mas estamos interessados em explorar o âmago de quem somos para nos tornarmos seres mais vivos, mais dinâmicos
e mais poderosos para sermos a versão mais evoluída de nós mesmos. Por que olhamos para o passado até a criação? Porque não importa quão complexos e altamente conscientes os seres humanos se tornem, ainda podemos rastrear nossa evolução até aqueles primeiros átomos. Esses átomos minúsculos e você foram criados a partir da mesma fonte de energia. De fato, o que você chama de eu é apenas uma coleção de um número inimaginavelmente grande de átomos cheios de energia. 100 trilhões desses átomos precisam se unir para formar uma única célula do seu corpo, e existem mais de 37 trilhões de células no corpo humano. Faça as contas. Isso tudo importa, porque você, com toda a estrutura complexa, é um reflexo de suas partes individuais. Você é o que chamamos de macrocosmo, que é uma teoria científica que remonta à Grécia Antiga e à Índia Antiga. Isso significa que, em algum nível, a sua estrutura como um todo é igual à de seus menores elementos constituintes. Preste atenção. Um átomo é feito de energia. Você é feito de trilhões e trilhões de átomos. Isso significa que você é energia. Os gregos e os indianos também disseram que isso é uma via de mão dupla. O micro é um reflexo do macro, ou seja, a estrutura do mundo subatômico reflete a estrutura de um ser humano, que reflete a estrutura de todo o cosmos. Você pode aprender muito sobre quem você é, como um todo, analisando de que você é composto, no nível mais minúsculo. O que você chama de eu compartilha a mesma estrutura básica dos átomos, que se juntam para formar as células, que compõem seus tecidos e órgãos e que, por sua vez, compõem todo o seu corpo, sua mente, seu intelecto, sua memória e seu espírito. Isso significa, como vimos, dizendo o tempo todo, que quem você é no seu âmago, assim como o próton do átomo, é uma carga energética positiva, é uma força de atração, não de aversão. É um tipo de magnetismo que nos ajuda a criar, atrair e manifestar o que queremos na vida. Vamos aprofundar essa ideia um pouco mais. A energia que criou o Big Bang, de acordo com o Vedanta, já estava presente em estado ativo numa espécie de bolha. Esse estado ativo criou pressão na bolha e a fez explodir. O Big Bang não criou a energia, ela sempre foi. Após a explosão, algo dentro dessa energia criou matéria e vida, de partículas subatômicas a bactérias, a você e a mim. A questão é, o que havia nessa energia que permitiu que essa criação acontecesse? Como tudo isso aconteceu? De onde veio a energia da bolha? Para começo de conversa, de onde veio o primeiro sinal de vida? Eu não tenho a resposta, nem os cientistas. No entanto, por milhares de anos, místicos em todo o mundo disseram que essa energia que explodiu para criar todas as coisas não era uma força fria, mecânica e aleatória. Eles a descreveram como um campo dinâmico e pulsante, cheio de inteligência e da força da própria vida. Além disso, os rishis dizem que a qualidade desse campo de força é criativa, é estimulante, transformadora e sempre a favor da vida. É uma substância chamada amor, não a emoção do amor, mas o princípio do amor em si mesmo. Essa energia criou os átomos que compõem tudo o que você é. Você não é apenas um composto de átomos. Seus átomos e você são feitos desse campo de energia e inteligência. Podemos chamá-lo de energia da fonte. Esse poder é um campo de todas as possibilidades. Tudo no cosmos veio disso. É um campo de amor e vida em pleno dinamismo, expressando a si mesmo
e sua inteligência como você, através de você. Essa energia criou tudo a partir de si mesma. Portanto, tudo que é criado tem a mesma potencialidade, a partir da qual tudo foi criado. Essa energia é o Criador, a criação e a criatividade em si. Você é composto dessa mesma substância, da mesma potencialidade e da mesma força. Você é a fonte dessa energia linda e gloriosa. Dentro de você estão a fonte da criatividade e a capacidade de criar. Em alto e bom som, você é o criador, ou pelo menos o co-criador da sua própria vida. Como discutimos, essa energia da fonte é claramente evidente num bebê. As crianças estão cheias de energia e dinamismo, palpitando de alegria, amor, emoção por todos os poros de seu ser. As crianças são compostas de mais energia e amor do que de matéria. Elas têm uma quantidade infinita de energia e consciência inata. Essa é a natureza delas. É a sua natureza também. Você nasceu com ela. Ela nunca vai abandoná-lo. Os acontecimentos da vida a encobrem como nuvens na frente do sol. Para algumas pessoas, eles são tão densos, tão traumáticos, que são mais como um furacão. Pode levar algum tempo para o sol passar através dele, mas ele sempre passa. Voltando à composição energética de um átomo, lembre-se de que a positividade é o seu centro. É a sua essência, sua natureza, seu âmago, seu núcleo. E você já sabe quanta energia um átomo pode ter. Pense na bomba atômica. Esse é o poder em seu âmago. Os elétrons que circundam o núcleo são a periferia de quem você é. Essa carga negativa faz parte do todo, mas não está no centro. Quando mantemos nossa atenção focada na negatividade, ela cresce. Como temos o potencial de criar tudo em que colocamos nossa atenção e energia, criamos mais negatividade. Quando nossa consciência está negativa, nosso centro de gravidade migra para longe do âmago de nosso ser e fica espalhado pela periferia, por pensamentos e emoções do passado e do futuro, pensamentos condicionados e mentalidades limitadas, resistência e desejo. É isso que experimentamos em todo o sistema, como estresse. Quando fixamos nossa atenção na carga negativa, estamos criando mais dessa negatividade como resultado. Não há necessidade de julgar a negatividade. Em vez disso, podemos simplesmente ter consciência de que, por mais que pareça estarmos presos, o que está nos segurando não é a nossa essência. Por mais forte que pareça, essa carga negativa nunca é mais poderosa que a carga positiva. Não é assim que os átomos funcionam. Se você pesar a massa de um elétron, verá que é significativamente menor do que a de um próton. De fato, um próton é 1837 vezes mais pesado que um elétron. Esta é a diferença entre o peso de uma moeda de 1 centavo e uma bola de boliche. Da mesma forma, sua positividade é exponencialmente mais forte e mais poderosa que a sua carga negativa. O que isso significa para a sua vida? Significa que você é exponencialmente mais poderoso quando cria e projeta sua vida a partir do centro do seu ser e não da periferia. Toda jornada que trilhamos ao longo deste livro tem o intuito de remover as camadas de nossa periferia a fim de retornarmos ao nosso centro. Vimos que operar na periferia, a partir da mente condicionada, drena nossa energia e cria um estado de estresse no sistema, o que gera mais pensamentos e emoções negativas, afastando-nos ainda mais do nosso núcleo. Mas não importa quanto tempo passamos afastados do centro, sempre podemos começar a jornada de volta à nossa verdadeira natureza.
Essa jornada é o caminho do autodomínio e da autorrealização, seja usando as práticas da tradição védica ou qualquer outra. Você remove as máscaras da mente condicionada, como se removesse as camadas de uma cebola, até que só reste um núcleo. O segredo incrível que os antigos conheciam é que, quando potencializamos nossa força vital e nos conectamos a ela, as camadas de cebola se soltam sozinhas. Nossa força vital inata é o que nos guia e alimenta ao longo da jornada. Em sua observação científica do mundo interior, os rishis começaram com as camadas mais externas do ser, seguindo o rio da força vital para dentro, até o seu núcleo. Quando alcançaram esse núcleo, o que encontraram foi esse oceano de consciência, inimaginavelmente profundo e poderoso. Mas não era algo diferente do rio. Essa força vital e a consciência da vida eram dois lados da mesma moeda, o feminino e o masculino, Shakti e Shiva, o lado visível e o lado invisível da vida. Ambos são compostos de água, partículas de hidrogênio e oxigênio, o rio em movimento se fundindo ao oceano. Eles observaram que essa consciência, que também foi descrita como pura consciência ou inteligência, não é apenas uma força impessoal vazia. Ela tem a qualidade de Satchitananda, consciência imutável, vitalidade e felicidade. Agora, voltando à estrutura do átomo, vamos um pouco mais fundo. À medida que nossa compreensão científica do mundo evoluiu, aprendemos que qualquer átomo, qualquer partícula, não é apenas uma partícula, é também uma onda. Os físicos provaram isso com o famoso efeito observador, ou seja, quando uma partícula está sendo observada, quando a atenção e a percepção do observador estão nela, ela se comporta como uma partícula, o que significa que ocupa um lugar no espaço e tem massa. Porém, assim que o observador desvia o olhar, a partícula se torna uma onda e se comporta mais como energia pura, sem massa e sem ocupar um lugar específico no espaço. Uma onda existe na forma não manifestada, como pura potencialidade em um campo de possibilidades. Os rishis também chamavam esse campo de possibilidades de campo unificado ou consciência. Eles o consideravam o próprio substrato de tudo que existe na vida. É um campo de onisciência que contém todas as informações. Tudo que já existiu, tudo que poderia ser e será. O que os rishis chamam de campo unificado é o que um cientista pode denominar singularidade, ou a obscura teoria de tudo, a força única que está por trás de toda a realidade e que a ciência há tanto tempo vem procurando. Eu adoraria que os cientistas descobrissem a base desse campo unificado, mas para mim, isso é como o peixe tentando reconhecer o oceano. O peixe tem que sair do oceano para reconhecer a si mesmo e ao oceano, o que é impossível. O peixe e o oceano existem como unidade. Remova o oceano e tudo que você tem é um peixe morto. Mas o oceano pode continuar existindo com ou sem o peixe. Será apenas mais calmo, com menos movimentos e ondulações. O campo unificado é o que conecta toda a vida em um todo único e indivisível. Quando as religiões e as tradições de sabedoria falam sobre unidade, que o Vedanta chama de Advaita, ou não dualidade, estão fazendo referência a alguma versão desse campo unificado de consciência. Se uma partícula é uma gota d'água, a onda é o indivíduo ou evento em constante mudança no campo chamado oceano. Você é a partícula e a onda, uma gota no oceano e o próprio oceano. Você é tanto um ser individual e separado,
quanto uma parte intrínseca do todo da vida. É fácil esquecermos nossa interdependência e nossa interconectividade, na busca da individualidade e em nosso ponto de vista separatista e condicionado, esquecemos como tudo em nossa vida está conectado a alguém ou a alguma coisa. A simples realidade é que somos dependentes uns dos outros para a nossa sobrevivência. O simples ato de comer envolve um ecossistema inteiro. Alguém tem que plantar a semente, alguém tem que cuidar dela, cultivar, colher, transportar, vender, comprar, cozinhar, comer e digeri-la, com a ajuda de uma equipe interior de micro-organismos intestinais. Quando chegamos ao mundo, operamos predominantemente a partir do campo unificado da consciência. Ainda não nos identificamos com este corpo, esta educação, esta personalidade, esta identidade limitada. Não olhamos através dos nossos olhos com ideias de separação, isolamento, medo e limitação. Em vez disso, olhamos as coisas com as qualidades amorosas e expansivas do campo da consciência, Satchitananda. É para isso que estamos voltando para quem somos em nossa essência, como éramos quando nascemos. A esta altura, você já sabe que, quando falamos de energia, também estamos falando de consciência. Elas são a mesma coisa. Quando você potencializa sua energia, também expande sua consciência. Focamos na energia, porque é algo que podemos acessar e controlar com mais facilidade através dos processos físicos, e isso muda nossa consciência como resultado. À medida que nossa energia aumenta, nos aproximamos desse campo unificado. À medida que a energia passa de sua forma mais densa e externa para suas manifestações mais sutis, avançamos em direção às qualidades e ao poder da consciência. O aspecto mais denso da energia é expresso no mundo físico como massa e na mente como um sentimento de separação, emoções negativas, não aceitação, pensamentos sobre o passado e o futuro. Enfim, tudo que nos mantém pequenos. A expressão sutil dessa energia é um sentimento de pertencimento, amor, expansão, positividade, clareza, aceitação, presença, resiliência, colaboração. É o que os rishis chamam de a grande mente. À medida que a energia aumenta e a consciência se expande, nos tornamos cada vez mais poderosos. Acessamos cada vez mais a carga positiva no centro do átomo. À medida que a consciência humana evolui, nossa compreensão do mundo passa de uma perspectiva baseada em partículas para uma visão mais ampla, capaz de abarcar a dualidade da partícula e da onda. Durante a maior parte da história humana, a compreensão da realidade, baseada em partículas, foi dominante no Ocidente. Tínhamos que começar com o mundo visível antes de lidar com o invisível. A ciência, como a conhecemos, começou quando os seres humanos passaram a observar o mundo material à sua volta, rotulando e organizando os objetos que viam e formulando explicações e previsões. Faz sentido. Com os olhos abertos, estamos olhando para fora. Então, por que não entender o que vemos? Entretanto, no Oriente, a ciência e a espiritualidade caminhavam lado a lado. Alguém perguntava, o que é isso? Enquanto o outro perguntava, o que eu sou? Onde a ciência acabava, a espiritualidade começava. No Ocidente, as duas foram mantidas estritamente separadas. Os cientistas separaram a cabeça do coração. A ciência ocidental começou com os elementos materiais mais densos da vida e depois passou para os mais sutis. Com Isaac Newton, nasceu a física de partículas. Newton disse que tudo é matéria.
Tudo o que há na vida é o que podemos ver, ouvir, tocar e sentir. Naquela época, tudo era entendido em termos de matéria, separação, divisão e multiplicidade. O universo era visto como uma entidade semelhante a uma máquina que operava mecanicamente e funcionava de acordo com um conjunto de leis físicas. Essa compreensão newtoniana da vida era limitada, mas abriu o caminho para a ciência evoluir numa direção mais sutil. Depois de Newton veio Einstein, que olhou além da matéria, para a energia e a luz, o tempo e o espaço. Então físicos como Planck e Bohr retomaram de onde Einstein parou e começaram a observar o nível quântico da realidade. Passamos então a essa ideia de função de onda, ao campo unificado e ao efeito observador. Nesse ponto, as coisas começam a ficar interessantes. O efeito observador prova que a consciência do observador molda a realidade observável, pelo menos no nível subatômico. Os cientistas constataram que, quando nossa intenção e nossa atenção estão voltadas para alguma coisa, nós estamos criando essa coisa de uma maneira muito real. Nossa consciência está basicamente moldando a realidade que experimentamos. Passamos das ideias de Newton a teorias emergentes de consciência que espelham o que os místicos vêm falando há milhares de anos na Índia, com base no estudo do mundo interior da mente. Assim como a humanidade evoluiu na compreensão do mundo material, internamente também estamos evoluindo, passando de uma perspectiva newtoniana atomizada de quem somos a algo muito mais profundo. Uma realidade unificadora que está por trás das partes separadas de nossa identidade. Eu experimentei essa mudança da partícula para o quantum de forma pessoal e direta. Quando era mais jovem, assim como tantas pessoas, eu me via como meu corpo, meus papéis e identidades, meus pensamentos e emoções. Minha identidade era apenas o que eu podia ver, ouvir, tocar e sentir. Mas, uma vez que minha consciência começou a se expandir para esses aspectos mais sutis da vida, não havia como voltar às minhas antigas formas de ver o mundo. Minha própria experiência de vida se tornou minha evidência e meu guia. Percebi como eu estava conectada a tudo e a todos os outros. Havia uma parte de mim que, de alguma forma, estava além do meu corpo físico, dos meus papéis, das minhas identidades e até mesmo da minha personalidade, mesmo que eu não pudesse realmente entender o que era. Quem eu sou ainda é um mistério para mim, mas o que eu sei é que somos muito mais do que aquilo que vemos com os nossos olhos. Como pensar que os trilhões de células coordenando sua atividade em perfeita harmonia para criar o milagre do sistema físico que o mantém vivo, orquestrando a todo momento a sua respiração, seus batimentos cardíacos e disparos neurais, são um acidente aleatório da natureza. Isso é apenas o pensamento newtoniano limitado. Há uma energia e uma inteligência movendo cada inspiração e expiração. Pense nisto. Você precisa de energia para inspirar, não é? Então, o que veio primeiro? A respiração ou a energia? Para o ar entrar, os pulmões precisam se expandir primeiro, não o contrário. O movimento dos pulmões vem primeiro. O que faz os pulmões se expandirem? O que é esse movimento? É energia e é inteligência. Existe uma sabedoria nessa energia que impulsiona os pulmões a se expandirem, o ar a entrar e o coração a bater. O seu coração está sempre batendo dentro do peito, mas o que o faz bater? A batida em si é a força vital. Você precisa de energia para o coração se contrair e depois relaxar. Uma perspectiva quântica redireciona sua atenção, levando-a das partes atomizadas e separadas de sua identidade ao todo maior,
e unificado que é o seu verdadeiro ser e ao todo ainda maior do qual você faz parte. Você sabe que essa força fundamental a partir da qual tudo é construído, inclusive você, é um campo de consciência e energia, onisciência e puro poder criativo. E se, apenas hipoteticamente falando, você pudesse se ver como parte dessa força maior? E se você pudesse ver além da partícula, a onda que está por trás dela? Tudo mudaria. Em vez de separação, você veria conexão. Em vez de posições fixas, você veria o potencial e as possibilidades.